Glória a Deus por essa noite. Você está feliz? Dá glória a Deus. Muito bom estar aqui. Obrigado, pastor Márcio. Obrigado, pastor Carlos, pastor Alexandre, a família toda que eu estou conhecendo aqui. Embora a gente conviveu em ambientes próximos durante muitos anos, aqui a gente está se conhecendo. Obrigado, pastor Diego, por estar me recebendo com tanto carinho lá na sua casa. Estou dando um prejuízo grande naquela despensa lá. Obrigado, muito bom estar aqui. Mas querido, eu quero ser breve com você. Quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo de número 7. Livro de Juízes, capítulo de número 7. Quem achou, diga amém. Abre aí o seu telefone. Antigamente era só a Bíblia, agora é telefone, iPad, o que você quiser aí. Acha um jeito de ter uma Bíblia aí do seu lado. Cadê a sua Bíblia? Abre aí, tem um telefone aí de alguém. Dá uma carona para alguém que está sem Bíblia aí. Pega uma carona aí. Os Juízes capítulo 7, verso 1 e 2. Disse assim: de madrugada Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arobe. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: esse exército é grande demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Em algumas versões vai dizer: você tem gente demais aí. Em outras vai dizer: esse exército é grande demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda é grande demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser: este irá com você, ele irá. Mas se eu disser: este não irá com você, ele não irá. Amém. Feche os teus olhos. Pai, na tua presença nós estamos, e há um desejo no nosso coração por ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite, que possamos estar atentos à tua voz e entender o teu propósito e a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Esse exército é grande demais. Nós vivemos num mundo de grandezas. Vivemos num mundo megalomaníaco. Vivemos numa época onde todos nós queremos coisas grandes, não é? Rodeado de desejos e ambições, e queremos ter coisas grandes, queremos ter uma grande carreira, queremos ter um grande ministério, queremos ter uma grande casa, queremos ter uma grande empresa, queremos ter uma grande conta bancária, queremos ter coisas grandes. É a moda, é a época do big size, do extra large. Algo grande. Você vai comprar uma promoção no McDonald's, eles perguntam: você quer aumentar a batata? Por $1, por R$1 você tem uma big batata. Por mais R$1 você, em vez de tomar 500 ml de refrigerante, você vai para 1 litro. É a king size. Nós queremos coisas grandes. E de repente eu vejo que Deus chega para Gideão e fala com ele: Gideão, esse exército que você tem é grande demais. Eu quero falar um pouco hoje sobre o Deus dos pequenos tamanhos. O Deus das pequenas coisas. O Deus das pequenas coisas. A história de Gideão é interessante, porque se você começa a ler ali no capítulo 6, você vai entender o que está acontecendo.
Israel estava sendo castigado pelos midianitas, mas na verdade era Deus tratando com o povo. Primeiro você precisa entender uma coisa: o diabo nunca ultrapassa um limite estabelecido por Deus. Eu acho que você não entendeu. O diabo não faz o que ele quer. Deus risca uma linha e fala: você vai até aqui, mas daqui você não passa. É assim que Deus age. Então Deus estava usando, de vez em quando, como um filho que sai da linha e o pai tem que colocar ele no eixo. Tem uma disciplina, vai ficar sem videogame, vai ficar, olha menino, você, sabe? Deus trata com a gente assim, porque Deus nos ama e Ele nos vê como filhos. Então, a fim de que trouxesse Israel para o eixo, Deus permitia ou que os filisteus ou os midianitas vinham e davam um sacudiam, sabe, o povo de Israel, para que eles pudessem acordar e voltar ao seu propósito, voltar o seu coração para Deus, porque Deus não queria perder aquele povo, Deus amava aquele povo. E Deus estava permitindo com que os midianitas afligissem Israel. Mas no meio disso tudo, tem um cara chamado Gideão, que ele está fazendo algo no meio da crise. Querido, no meio do momento difícil, a saída não é ficar chorando num canto, dizendo: ó vida, ó azar, coitadinho de mim. Morrer na indiferença é morrer covardemente. Mas se tem que morrer, morra tentando. Morra fazendo alguma coisa, morra investindo. Eu não vou desistir. Gideão estava, o que estava acontecendo ali? Tudo que Israel produzia, os midianitas viam e pegavam. Imagina, você trabalha a semana toda, na sexta-feira, no dia de você receber a sua grana, receber o seu dinheiro, alguém vem e fala: esse envelope é meu, não é seu. Sabe o que é ser roubado naquilo que se produz? Sabe o que é você produzir, e você vê as pessoas desfrutarem daquilo que você produziu, e você mesmo não consegue desfrutar daquilo? Isso vai gerando um cansaço, isso vai gerando um desgaste, isso vai gerando um esgotamento, porque você trabalha, mas não consegue desfrutar daquilo que você tem produzido. Assim estava Israel: produziam, mas não desfrutavam, cultivavam, mas não desfrutavam. Na época da colheita, vinha alguém e uau! Perdeu, mané. Trabalha para mim mais aí, bobão. Trabalha mais. Perdeu. Mas no meio disso tudo surge um cara com uma ideia diferente. Ele pega, Gideão vai cuidar de trigo no lugar onde se prensava uva. Ele teve uma estratégia. E você precisa entender que os olhos do Senhor, eles estão em todos os lugares, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu vou repetir: para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Gideão falou um negócio seguinte: eu tenho que defender o que é meu, eu tenho que defender o que é da minha família. Esses caras, eles não vão, todo o trigo está sendo roubado, eu vou pegar o pouco que sobrou e vou para o lugar de prensar uva, porque não está tendo uva mesmo. Então eu vou cuidar aqui, eu vou ser estrategista. Deus está vendo essas coisas. Eu nunca vi na Bíblia Deus chamar desocupado, Deus chamar quem está à toa. Deus chama sempre alguém que não desiste. Deus chama sempre alguém que tem objetivo. Deus chama sempre alguém que está trabalhando. Eu nunca vi Deus chamar nenhum parado. Gideão estava ali, e de repente ele está lá fazendo o trabalho dele. Chega alguém para ele e fala: fala aí, grande guerreiro. Gideão deve falar: peraí, está falando com outra pessoa, mas não comigo. Eu quero que você entenda que você não é o que os teus olhos veem. Você é o que Deus vê. Deus chega para ele e fala: valente guerreiro, homem valente, o Senhor, eu sou contigo. Que valente! Onde é que você está vendo valentia? Eu te formei, eu sei o que há dentro de você. Existem coisas dentro de você que você não descobriu ainda. Há um potencial adormecido dentro de você, mas ele está aí, sabe por quê? Porque eu coloquei aí.
de ficar vivendo na onda do coitadinho, tadinho de mim, Deus chega agora do seu lado e fala: ei, poderoso ou poderosa. Aí Gideão fala: eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família faz parte do menor clã das famílias, é uma família insignificante. Ô Gideão, você não é. Eu vejo você como um grande guerreiro. Eu tenho um propósito. Deus não trabalha com achismos, Deus trabalha com propósito. Deus não trabalha com intuição, Deus trabalha com intenção. Eu quero que você entenda que você está no lugar certo para aquilo que Deus deseja fazer. Que os teus olhos sejam abertos nessa noite. O problema é que a gente olha para a crise, e quando a gente olha para a dor, quando a gente olha para o problema, nós perdemos a capacidade de perceber a presença dele do nosso lado. Mas seus olhos serão abertos hoje. Ele disse: olha, Gideão, com a força que você tem, interessante, com a força que você tem, eu vou usar você para libertar o meu povo dos midianitas. Com a força que você tem. Diga para a pessoa do seu lado assim: com a força que você tem. Mas fala mesmo: com a força que você tem. Eu sei que às vezes parece piada ouvir essas coisas, né? Força, se tu soubesse da minha vida. Não, chega, olha só, para de dar desculpas para Deus, para de mostrar para Deus o que está ruim, o que está com Deus. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe exatamente o que está fora do eixo, o que está desajustado. Ele conhece, mas você é o que Ele diz que é. Se Ele diz que você é forte, deixa eu te falar uma coisa: quando o peso é grande, é porque o alicerce suporta. Você está achando que está pesado? Você não conhece a carga de quem está do seu lado. Você acha que está pesado? Você não sabe o que eu estou enfrentando. Você acha que está pesado? Você não sabe o que o irmão de trás, que está sentado atrás de você, está enfrentando. Você acha que o seu problema é único nessa terra e que, não, você não sabe. Mas Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que você suporta e o que eu não suportaria, e vice-versa. Ele conhece a nossa estrutura. Oh meu Deus. Então você é o que Deus diz que você é. Mas Deus não atua na lógica humana. A gente pensa logo em algo grande. Vamos fazer uma coisa grande para arrebentar. Vamos fazer algo enorme que vai paralisar o mundo. Eu acho engraçado algumas pessoas que têm discursos assim megalomaníacos. Agora, eu nunca vi algo que comece grande durar muito tempo, mas aquilo que começa pequeno. Aquilo que começa pequeno, mas que vai se desenvolvendo no tempo certo, isso perdura. É assim com a fé. Por isso que a Bíblia fala que a gente deve andar de fé em fé, de glória em glória. Deixa eu te falar uma coisa. A gente se apega às vezes naquele versículo que diz: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda. Só que no original não diz do tamanho. No original vai dizer: se você tiver fé como o grão de mostarda. E em Mateus capítulo 13 tem a parábola do grão de mostarda, que diz que, embora sendo a menor das sementes, quando ela é plantada e quando ela morre e ela começa a dar fruto, ela se torna a maior das hortaliças. Um pé de mostarda chega a ter 3 metros de altura, mas começou com uma semente minúscula. Essa é a fé que Deus quer que você tenha. É uma fé que se desenvolva, não uma fé que fique pequenininha a vida toda, porque pequena fé não faz grandes coisas. Mas o que faz o milagre acontecer é uma fé que não para, é uma fé que evolui, é uma fé que desenvolve, é uma fé que ela começa pequeno, mas ela vai crescendo a cada dia. Por isso que a Bíblia fala de fé em fé. Amanhã sua fé será maior que hoje, depois de amanhã será maior que amanhã, e assim vai desenvolvendo. Amém? Você crê nisso? Você quer essa fé? Sabe? Então, mas normalmente nós queremos começar coisas grandes. E às vezes a gente tem que se perguntar também o seguinte: o quanto eu tenho que ser grande? O quanto eu tenho que ser grande? Que às vezes por questões de grandeza a gente perde valores.
Às vezes, para se tornar grande, a gente perde princípios, a gente negocia a família, a gente negocia princípios da nossa vida, e a gente em busca de uma grandeza que ela é ilusória. E de repente Deus chega para Gideão e fala: Gideão, está grande demais, eu vou agir na contramão, eu vou diminuir isso aí que você tem. Mas Senhor, eles lá são 135 mil, eu tenho 32, eles ainda têm, meu Deus, 103 na minha frente. Isso ainda tirou agora 22, voltaram, fiquei 10, está feia a coisa. O que o senhor está pensando? Gideão, ainda está grande demais ainda, menos. Aí leva eles para a beira de um rio e manda eles beberem água. 9.700 caíram igual cachorro dentro com a cabeça na água para beber esbaforido. 300 pegaram água com a mão e traziam a boca. Aí Deus fala para Gideão: ó, esse aí é o teu exército. 9.700 vão voltar, 300 vão ficar com você. Agora, isso é uma coisa de doido. Mas eu tenho aprendido que Deus tira grandeza das coisas pequenas. Posso ouvir um amém aqui? Você crê nessa palavra? Deus tira grandeza das coisas pequenas. Gideão, eu vou abençoar você, mas primeiro eu vou deixar você pequeno. Gideão, eu vou abençoar você, mas primeiro eu vou tirar tudo aquilo que você acha que poderia ser usado como seu recurso. Eu vou mexer na tua estrutura, eu vou tirar algumas coisas, porque você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Você sabe por que nós passamos por dificuldades, por situações, por provas? Para que a nossa fé possa ganhar integridade. Eita Deus! Uma coisa é você contar testemunho do outro. Às vezes nós somos bons disso, de contar milagre dos outros. Deus quer que você conte o seu. Não adianta você falar do outro se você não fala de você mesmo. Não adianta contar a bênção do outro se você não tem o que contar. Deus quer que a sua fé ganhe integridade. Você vai ter autoridade no que você vai falar. Sabe por quê? Quando alguém falar: como é que você sabe disso? Porque eu estive ali. Interessante que a vida de Moisés ela é dividida em 3 blocos de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele ficou numa vida de palácio, criado como neto de Faraó. Ele desfrutou das melhores escolas, das melhores roupas, tudo ele tinha à disposição dele. E de repente ele mata um egípcio, é descoberto, e ele tem que fugir, deixar tudo para trás, o ouro, os bens, tudo. E ele vai ter que aprender a se virar no meio de um deserto. E ele, os próximos 40 anos, ele está no meio de um deserto. Ele não sabia como que se comportava no deserto, ele não sabia o que comia no deserto, ele não conhecia o deserto. E aí ele começa a ser discipulado por um homem chamado Jetro. 40 anos ele fica ali sendo discipulado, aprendendo a se virar no deserto, até que um dia ele passa por um lugar que ele costumava passar todo dia, só que desse dia era diferente. Havia uma sarça ardendo, o queimar era normal naquela região, sim, mas o que chamou a atenção dele foi que a sarça falou com ele. Imagina uma planta falando com você. Imagina, você passa por aquele lugar todo dia, indo levar o seu filho na escola, ou passando num jardim da sua casa, algum lugar, você vê aquela planta todo dia, de repente a planta chega para você e fala: qual é, Emerson? Tu imagina? Chamou a atenção de Moisés, porque a planta queimava, mas ela não se consumia, e ainda falou com ele: eu devo estar doidão. Tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é terra santa, Moisés. Mas santa por quê? O que faz santo não é o local, é quem está nele. Moisés, porque Moisés podia perguntar: eu passo aqui todo dia, santo por quê? Tirar a sandália por quê? Eu piso aqui todo dia, tem um monte de... eu cuido. Não, Moisés, é santo porque eu estou. Então, Moisés, agora que você passou 40 anos no deserto, vai lá e liberta o meu povo da escravidão. Por onde Moisés iria conduzir o povo? Por onde? Por onde? Você se formou, Moisés. Agora você está preparado para trazer um povo por esse mesmo caminho, porque você sabe como é o deserto. Então Moisés começou a conduzir o povo e falou: olha, aqui não
Olha, de dia usa essa roupa, protege, porque o sol queima muito. À noite usa essa. Não come essa raiz não, que você pode morrer. Isso aí, quer estar com sede? Essa raiz aqui, se você puxar, você vai encontrar água. Mas Moisés, como é que sabe disso tudo? Eu tive aqui antes. Eu quero que você entenda que nada do que você viveu vai ser perdido. As experiências boas e ruins, elas vão ser usadas a seu favor. Deus está te dando experiências em determinadas áreas, porque outras pessoas você vai encontrar na sua vida que vão passar pelo mesmo problema, e você vai poder dizer: não vai por aí, porque como assim? Eu já estive aí e o resultado é esse. Eu tenho propriedade para falar. Como é que você sabe disso tudo? Não trata o seu marido dessa maneira. Mas como é que você sabe disso? Porque eu perdi meu casamento, porque um dia eu fiz a mesma coisa. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei qual é o deserto que você atravessou, mas eu quero que você entenda o seguinte: tudo isso será usado no seu crescimento. Por mais que pareça insuficiente o que você tem, mas milagres acontecem quando a gente confessa que não temos o suficiente. Ah, você não entendeu. Enquanto eu acho que eu tenho alguma coisa, eu impeço que Deus haja. Quando eu reconheço que eu não tenho o suficiente, que eu não posso o suficiente, Deus entra com a providência, Deus entra com socorro. Senhor, o Senhor está só diminuindo, eram 32 mil, agora 10 mil, agora 300, não tem gente suficiente. Tem, Gideão. Jesus, a multidão está com fome, manda eles embora. O que vocês têm? É ridículo o que a gente tem. Tudo que a gente tem é um menino com Macfish. Tudo que a gente tem é 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão dessa? Nós desprezamos as pequenas coisas. Jesus, traz até mim. Jesus deu graça, partiu e alimentou uma multidão com aquilo que era insignificante para eles. A mulher chegou para o profeta e disse: olha, meu marido era homem de Deus e agora ele morreu e estão querendo levar os meus filhos como escravos. O que você tem em casa? Eu não tenho nada, além de uma botijinha de azeite. A gente sempre ignora o que nós temos, mas milagres vão acontecer a partir daquilo que você tem. O que você precisa já chegou. Eita, o que você precisa está aí. Não despreze o que ficou, não despreze o pouco que restou, não despreze, porque Deus vai trazer grandeza do pequeno. Jesus, cura minha filha. Não é justo pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. É, Jesus, ok. Mas os cachorrinhos comem das migalhas e farelo que cai da mesa dos filhos. Jesus é o seguinte: eu vou rasgar o verbo com o Senhor. O Senhor está dando pão para um monte de gente que não sabe o que fazer com ele, mas eu sei o que fazer com a migalha. Eu sei o que pode acontecer com um pouco. Eu não desprezo a migalha, eu não desprezo o que ficou, eu não desprezo o farelo, eu não desprezo. Não despreze o que restou na sua vida. Talvez você não tenha o suficiente para manter o que você precisa, mas alguma coisa ficou. Alguma coisa da tua fé ficou. Alguma coisa da tua esperança ficou. Alguma coisa, alguns cômodos da tua vida resta um pouco de alegria ainda. Embaixo do entulho do que ficou, existe alguma coisa de esperança que está embaixo desse lixo. E você precisa de remover o lixo hoje para achar as coisas preciosas que você ainda tem, por menor que sejam. Mas é daí que Deus vai extrair o que você precisa, vai multiplicar na sua vida. E não só você será alcançado, mas a tua casa, os teus amigos, os teus vizinhos, oh meu Deus, a tua empresa. Ele ficou.
estranhas. Tudo bem se sobrasse 300, mas se fosse 300 da SWAT, se fosse 300 do BOP, se fosse 300 daquele SEALs, né? 300, não, mas eram 300 homens que não tinham uma AK, uma R15, uma .50, não, eram 300 caras, e ele deu umas armas estranhas, olha só, segundo um chofar, cada um na mão, uma trombeta, um vaso vazio com uma tocha acesa dentro. Gideão, tá zoando? Irmão, fica tranquilo, God is in control. It's gonna be alright. Amém? E é o seguinte, quando eu tocar a trombeta, todo mundo toca. E quando eu quebrar o vaso, todo mundo quebra. É o seguinte, vamos para, eles estão naquele vale ali. 135 mil homens estão naquele vale. Nós somos 300. Então vai ficar 100 atrás daquela montanha, 100 atrás daquela e 100 aqui. Quando eu der o primeiro toque, meu irmão, todo mundo. Estratégia. Oh meu Deus. Você acha que é pequeno, Gideão? Mas eu e você somos maioria. Três elementos: trombeta, vaso vazio e tocha acesa. A trombeta representa a tua voz. Tudo que o diabo quer tentar fazer é calar a tua voz. Por isso que tem gente que às vezes no meio da luta ele parece que está com um tampão na garganta. Ele não consegue orar, ele não consegue clamar, porque nós desprezamos. A tua voz é uma arma de guerra. A Bíblia vai dizer que quando Gideão tocou a trombeta, os abiezeritas se juntaram a ele. Ele tocou, diz que os abiezeritas chegaram a ele. Sabe o que significa a palavra Abiezer? Abiezer significa Deus é o meu socorro. Quando você clama, quando você toca a sua trombeta, quando você cutuca o céu com o teu clamor, o socorro vem. Oh, o socorro vem. O socorro sempre vem. Você não precisa de um chifre na sua mão, porque o instrumento é você. Há um fôlego em você. Você sabia que você é o primeiro instrumento de sopro inventado na terra? Cadê você? Deus criou você e tocou você. Ele soprou você. Há um fôlego que ciência nenhuma vai conseguir explicar, que há dentro de você, que é o que te faz mover. Há uma vida em você, sabe? E quando esse teu fôlego invade a eternidade, ele está falando com um parente dele. É reconhecido quando você toca a trombeta, porque esse teu fôlego tem vida. E quando você toca, você solta a sua voz. A tua voz é reconhecida no trono do teu pai. E quando chega lá, ele fala: meu filho está me chamando, meu filho está precisando de mim. Meu irmão, mexe contigo, mas não mexe com o filho. Você sabe disso. Anderson, mexe contigo, te chama de feio, de zoiudo, do que for, mas não mexe com o filho. Mexeu com o filho, não mexe com o filho. Com Deus é a mesma coisa. Opa, eu conheço essa voz. Deus conhece a voz dos seus filhos. Então ele disse, Gideão disse para o exército dele:
vamos tocar trombeta, nós vamos clamar, porque o socorro vai vir. Nós vamos clamar, nós não vamos lutar com as armas deles, porque as armas que nós precisamos, Deus já nos deu. Para de achar que Deus... Às vezes a gente fica esperando alguma coisa acontecer num sentido místico da coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai enviar um anjo com a bandeja de prata para se manifestar na sua frente. Sabe por quê? Deus já deu poder a você. Você não está entendendo não, gente? Quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava assinando uma procuração e dando para a igreja. Não, você não está entendendo. Meu pai é meu procurador, eu não posso estar em alguns lugares ao mesmo tempo. Então meu pai chega lá com uma carta. Nessa carta vai dizendo: eu, Emerson Pinheiro da Cruz, dou plenos poderes ao senhor Edson Lopes da Cruz para em meu nome assinar, abrir conta, fechar conta, pagar, receber, tá? E assino o meu nome e o cartório reconhece, firma. Então onde ele chega com aquela procuração, você que mora aqui deve ter procurador no Brasil. Aonde ele chega com aquela procuração, ele está me representando e dizendo: o Emerson me deu poderes para isso. Eu vou embora. Jesus na cruz do Calvário, ele estava dizendo: eu, Jesus de Nazaré, dou plenos poderes a Márcia, André, Paulo, Joana, Pedro, Antônio, Carmen, para em meu nome, expulsar os demônios, curar os enfermos, em meu nome, invadir os hospitais e as empresas, em meu nome, transformar cidades, em meu nome. E ele assinou com o sangue dele. A igreja precisa redescobrir o poder que é à disposição dela. A igreja precisa redescobrir que há um poder e uma autoridade que foi dada a ela. Levanta e assume esse lugar. Se você não usar a autoridade que Deus te deu, outro vai pegar e usá-la contra você. Então pega. Vai ficando em pé no seu lugar que eu já estou terminando. Todos de pé. Todos de pé. Todos de pé. Gideão, eu te chamei. E as armas que você precisa, elas estão aí, Gideão. Não despreze. Gideão chegou e falou: quando eu tocar a trombeta, todos tocam. E quando eu quebrar o vaso, todos quebram. Vasos vazios. Vasos vazios. Deixa eu te falar uma coisa. Não são as coisas cheias que atraem a Deus. São as coisas vazias. A gente quer mostrar para Deus o que está cheio, e Deus está assim: onde estão os vazios? E outra coisa, não são as coisas inteiras que atraem a Deus, são as coisas quebradas. A gente quer mostrar para Deus o que está bom na gente, Deus está procurando o que está errado, o que está quebrado. A gente quer mostrar o que está cheio, como nós fluímos e como nós fazemos, e Deus fala: ok, mas onde estão os vazios? Quando Gideão toca a trombeta, os vasos são quebrados. Surge um clarão ao redor das montanhas, porque o Espírito Santo só pode ser visto quando há quebrantamento. Há um fogo dentro de você. Há uma chama que foi acesa dentro de você, mas enquanto você não estiver quebrantado, essa luz não pode ser vista. Por isso que ele está falando: é necessário que quebre o vaso para que a luz possa ser vista. É necessário que você abaixe o seu nariz, que você desça do seu orgulho para que a luz possa ser vista.
Sabe qual é o som preferido de Deus? O som preferido de Deus é o som do quebrantamento. É quando Ele consegue escutar vasos se quebrando. Sabe por que? Outra coisa, o som do quebrantamento faz o diabo fugir. Porque se há quebrantamento, há um agir de Deus. E aonde Deus age, o diabo não toca. Há um canteirozinho de obras e uma plaquinha em construção, engenheiro responsável. Engenheiro responsável, Espírito Santo. Então o diabo não toca, porque há um Deus todo-poderoso fazendo uma obra. E quanto mais Ele mexe, quanto mais quebrado você é, o diabo se confunde, o diabo foge. Ele tira a mão da tua família, ele tira a mão das tuas finanças, ele foge, porque há Deus agindo. E aonde existe presença de Deus, mover de Deus, o diabo não fica. Você entende como é que Deus age? Diz a palavra que quando Gideão tocou a trombeta, quebrou os vasos, a luz, as tochas que estavam dentro dos vasos puderam ver o seu brilho, e o inimigo ficou desesperado, eles se confundiram, eles fugiram, eles foram embora, sem eles precisarem pegar em uma espada, eles foram embora. Você entende quando você ouve a voz de Deus? Não é só ouvir, é obedecer. Porque tem gente que sai culto, entra culto, ele escuta a mensagem, mas ele não obedece a mensagem. A Bíblia vai dizer: não seja apenas ouvintes da palavra, porque ser ouvinte da palavra não vai acrescentar nada na sua vida. Você vai continuar frustrado, vai continuar com as suas dorezinhas internas. Por isso que ele fala: não seja apenas ouvinte, mas sejam praticantes da palavra, porque é a prática da palavra que vai trazer a libertação para a tua casa, para a tua vida, vai te tirar dessa tristeza profunda que te persegue, dessa depressão que tem escravizado a sua mente, dessa angústia que tem te consumido. É praticar a palavra, é entender que você mais Deus é a maioria, é entender que aquele que te chamou, Ele te garante, Ele te defende, Ele é por você. O Deus que te chamou, Ele te garante. Deus que te chamou, Ele te defende. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nessa hora. De repente existem pessoas aqui hoje como Gideão. Eu aprendi algo que diz o seguinte: o limite do homem é a oportunidade de Deus. Talvez está vivendo um momento assim, se sentindo esgotado, cansado, improdutivo, por mais que você trabalhe tanto. Sabe? E Deus hoje parou do teu lado para dizer: eu vou usar você para trazer uma mudança na tua casa. A mudança de Gideão começou pela casa dele. Destrói os ídolos que tem lá. Era o da casa do pai dele. Ele começou a mudança, porque mudanças verdadeiras, elas começam de dentro para fora. Não adianta mudar por fora se eu não mudar por dentro. Mudança geracional, né? É o que muda por dentro que vai refletir fora. Deus quer tratar com algumas pessoas aqui hoje. Eu não sei se você estava esperando Deus fazer algo grande a partir de coisas grandes. Eu não sei se você estava esperando e de repente está vendo as coisas só encolherem na sua vida.
parece que está a cada dia diminui mais. Eu quero que você entenda, Deus não perdeu o controle. Deus sabe o que faz. Ele vai fazer do modo dele, da maneira dele, porque as coisas de Deus não se explicam. Se você consegue explicar o que está acontecendo no teu ministério, então não é Deus. Vou repetir. Se você consegue explicar tudo o que está acontecendo no seu ministério, na sua vida, então não é Deus que está fazendo, porque as coisas de Deus não se explicam, se vive. Você entende isso? Mas eu quero orar por você que estava se sentindo assim como Gideão. Eu sou o menor de todos, eu sou o mais enrolado de todos, eu sou o que tem menos recurso, eu tenho menos, sabe? E de repente Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar uma injeção de ânimo, dizer: ei, valente, eu sou contigo. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente nessa hora. Comece a se enxergar como Deus te enxerga. Para de andar com cabeça baixa. Para de andar com a síndrome do coitadinho. Levante a tua cabeça. Tome posse do seu lugar em Deus. Sabe? Acredita. A postura de Gideão começa a mudar. No começo do capítulo 6 você vê um Gideão assim, ó. No meio do caminho ele já está assim. Vamos lá, gente. Bora. Vamos tocar trombeta. Vamos embora. Aí ele pede o sinal a Deus. O sinal a Deus, Deus dá. Aí ele pede outro, Deus faz. Aí ele vai pedindo e Deus vai. Até que uma hora, e para você é diferente. Deus não vai te dar um sinal. Ele já deu. O teu sinal é: começa. O teu sinal é: reaja. Reaja. Fecha os teus olhos nessa hora. Vai falando com Deus. Você está respirando? Quantos estão respirando aqui? Então você tem fôlego dentro de você. Comece a tocar tua trombeta agora, assim como Gideão fez. Comece a clamar a Deus nessa hora. Comece a clamar: Deus, Deus, eu preciso de um socorro. Deus, eu preciso de uma solução. Deus, eu preciso que o Senhor entre nessa história. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para Ti. Oh Deus, oh, o Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe como eu tenho sofrido. O Senhor sabe como eu tenho buscado. Oh Deus, mas eu decidi nessa noite reagir. Solte a tua voz. Solte a tua voz. Poderoso guerreiro, valente do Senhor, o Senhor é contigo. Não se desespere, não terminou ainda. Eu quero que você entenda que Deus não é um Deus de meio do caminho. Deus não é um Deus que começa uma obra e abandona. Deus não é um Deus que chama alguém e larga no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir. Ele vai concluir. Não desanime no meio. Não desiste no meio. A fé é importante para começar e é importante para terminar, mas ela é fundamental para o meio. Não desista no meio. Não desanime no meio. A força que você precisa, Deus te dá hoje. Isso, o ânimo que você precisa, Deus sopra sobre a tua vida hoje. O ânimo que você precisa, a alegria, a gana para continuar, sabe? O ânimo, a pessoa desanimada, a pessoa sem vida. Ânimo, sabe? Deus quer animar a tua vida, soprar. Não desista, porque, olha, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção nisso. Não é porque você fracassou lá atrás que você vai fracassar hoje. O que aconteceu lá atrás, está lá atrás. Deus é um Deus de coisas novas. Não viva mais refém dos seus fracassos. Não viva refém dos seus fracassos, porque muitos dos teus fracassos aqui na terra foram consideradas vitórias pelos anjos. Não desiste não.
chora o que tem que chorar, mas saiba que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Mas quando é esse amanhã, pastor, que não chega nunca? O amanhã é quando você decide se levantar. O amanhã é quando você decide insistir naquilo que você crê. Você continua crendo que você pode ser forte onde você foi fraco? Você crê que você pode ser valente aonde você fracassou lá atrás? Você crê que você pode ser bem sucedido aonde um dia houve uma derrota? Você crê nisso? Deus faz essas coisas. Mas com isso tudo, não pense que você perdeu. Tua fé foi sendo fortalecida. Você foi adquirindo experiência. Você foi sendo quebrado também. Porque não é quando nós achamos que estamos prontos, é quando Deus diz que estamos prontos. Pedro achava que estava pronto. Pedro falou para Jesus assim: Senhor, estou pronto para ir contigo para a morte. Estou pronto. Aí Jesus fala para ele: Pedro, é o seguinte, o diabo pediu para passar você na primeira, e quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Pedro achava que estava pronto para tudo, mas existiam algumas coisas na vida de Pedro que não poderiam entrar no novo nível que Deus levaria a ele. Algumas coisas que estão na sua vida hoje vão ter que ser deixadas aqui no altar hoje, porque aonde Deus quer levar você, certas coisas não podem entrar. Alguns sentimentos de mágoa, falta de perdão, sem complexo de inferioridade, complexo de coitadinho. Existem mochilas que vão ter que ser abandonadas aqui no altar hoje. Históricos familiares. Não, meu bisavô fracassou, meu avô fracassou, meu pai fracassou, então acho que isso está se repetindo na minha vida. Está quebrado hoje. Deus está te dando a oportunidade de você ser forte onde outros fracassaram. Você não precisa ser fiel à sua família a esse ponto. Há um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Levante as suas mãos aos céus nessa hora. Pai, eu te louvo por cada vida que está aqui no teu altar, deixando aqui no altar pesos, pedras que és impedido, deixando aqui no altar sentimentos complexos, manias que as impediam de fluir. Alguns aqui perderam quase que tudo, estão com pouquíssimas coisas. Uma pequena paz, uma pequena alegria, um pequeno ânimo. Mas é tudo que o Senhor precisa. É de coisas que sobraram, porque é do que sobrou. Aleluia. Que o Senhor vai construir algo novo. É do que sobrou que o Senhor vai fazer um milagre. É do que sobrou que o Senhor vai construir uma coisa grande a partir do pouco. E nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos a ti, porque se temos a ti, então está tudo bem. Se temos o Senhor, então está tudo bem. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A nossa esperança vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor. Se temos a ti, Senhor, então nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Meu irmão, minha irmã, receba essa palavra hoje no teu coração. Receba essa palavra. Você vai sair daqui olhando para o alto. Deus não te fez para ficar olhando para a terra, para ficar olhando para o chão. Ergue a tua cabeça. Você é um filho de Deus. Deus chamou você e Ele é por você.